com ele. Sempre nesse horário, por volta de 8h30 da manhã, a gente traz aqui esse tema com ele, Pedro Duran. Hoje não é tabuleiro eleitoral. Não. Hoje é um tabuleiro das redes sociais. É isso. E ali a disputa também é intensa, é grande, Quente. cada um com a sua estratégia. E a gente teve, na semana passada, o primeiro debate na televisão entre os candidatos à prefeitura da capital paulista. Isso. E assim que o debate acontece, a gente já corre ali para as redes sociais para ver o que o público está falando, o eleitor está falando. Qual foi a reação, hein, Pedro? A reação variou bastante, de acordo com os candidatos, em termos de número de menções e em termos de avaliação positiva ou negativa. Eu conversei com o Felipe Nunes, da Quest, que fez esse levantamento, trouxe para a gente um panorama de qual foi a avaliação dos candidatos que participaram do debate. Foram 5 candidatos e a gente vai mostrar agora o que revelam esses dados desse panorama feito pela Quest. Podemos rodar a arte, que vai mostrar aqui, portanto, Carol, os 5 candidatos que estavam presentes no debate. Essa ferramenta da Quest é nova, ela chama Debate Digital e ela vai ser usada para poder monitorar a participação dos candidatos, dos principais candidatos, nos debates nas capitais. Aqui a gente tem Pablo Marçal com 3,4 milhões de menções nas redes sociais. Ele que de longe é o que tem o maior engajamento nas redes, tem maior interação com as pessoas, tem o maior número de vídeos que viralizam, tem uma presença digital mais massiva, tem o maior número de perfis de apoio criados a ele, teve as menções foram avassaladoras. A aprovação dessas menções foi de 58%, enquanto 42% foram classificadas como negativas. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o Felipe. Eu falei, vocês não têm as menções neutras? Ele não, a gente classifica ou como positiva ou como negativa. Porque se você fala do desempenho de um candidato, já pode ser uma menção positiva. Ou seja, quando a gente fala aqui em menção, não necessariamente é algo positivo. Você também tem aqueles que vão à internet criticar o desempenho de determinado candidato. Portanto, a gente tem Pablo Marçal, esse número impressionante, 3.400.000 menções e a maioria menção positiva. Você imagina que isso aqui é praticamente metade do eleitorado da cidade de São Paulo, né? Aliás, é curioso porque essa foi uma outra pergunta que eu fiz para o Felipe. Eu falei, tudo bem, você pode ter 3,4 menções, mas você pode ter gente de Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, estados que não têm eleitores do Pablo Marçal. Ele falou, não. A gente fez um recorte de usuários de São Paulo. E ainda falando sobre o Pablo Marçal, e uma outra pergunta que ele me esclareceu foi o seguinte, nas estratégias eleitorais, muitas vezes o uso de robôs nas redes sociais, que pulverizam recortes de vídeo, informações sobre candidatos, e isso pode interferir na campanha eleitoral. E ele me disse que, na análise deles, eles levaram em consideração somente aquilo que parecia orgânico, que eles não são uma ferramenta de caçar bots, mas que, de fato, a análise levou em consideração as menções mais orgânicas. Então, por isso, é um número mais real do que se fosse, por exemplo, por um robô. Agora, olha o da Atena, Carol. Olha o desempenho dele, 77% de pessoas com menções negativas ao candidato do PSDB e apenas 23% positivas, ele que teve 681.000 menções. Falou ontem sobre isso no Roda Viva, inclusive, foi perguntado pela jornalista Fabíola Cidral, minha amiga, sobre o desempenho dele no debate, e ele disse assim, é negócio de debate, eu não estou muito acostumado, não sei se eu estou bem com isso, porque tem um tempo contado, eu acabo me desconcentrando. Ele já tinha dito isso, né? No pós-debate, ele já tinha feito essa autoavaliação, disse que o negócio dele com o debate é um outro jogo, né? Ele está acostumado com as câmeras, mas se comunicando, enfim, como jornalista, como apresentador, mas quando vai para o debate, o jogo é outro. E aí, portanto, o Datena com uma grande reprovação. Lembrando que tanto o Pablo Marçal quanto o Datena tiveram, entre os jornalistas, o desempenho mais comentado, porque fugiram do que a gente costuma ver nos debates. Tiveram um tom acima, inclusive com palavrões, com ofensas, com ataques aos outros candidatos. O prefeito Ricardo Nunes teve o melhor desempenho dentre todos os 5 candidatos, com uma avaliação positiva de 63% do público nas menções. Ele foi citado 675.000 vezes. E aí ajuda a explicar essa avaliação positiva, o comportamento, o temperamento e a concentração dele durante o debate. Porque Nunes foi o alvo prioritário dos adversários, mas não se desconcentrou, não se desequilibrou, não retribuiu na mesma moeda quando foi atacado. É uma lógica que se repete, né, Pedro? A partir do momento que você tem um prefeito que disputa a reeleição,
é quase usual que ele se torne o alvo dos adversários. A menos em casos, por exemplo, como Teresina, quando o percentual do prefeito é irrisório. Exato. Então, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, que você tem prefeitos bem avaliados ou que tem um percentual significativo, naturalmente eles vão ser o alvo, até porque eles têm um potencial de crescimento maior durante a campanha eleitoral. Guilherme Boulos e Tabata Amaral tiveram um desempenho relativamente semelhante, com mais ou menos 500 mil menções e uma avaliação um pouquinho mais positiva do que negativa. A Tabata teve até o mesmo percentual de avaliação positiva do que o Pablo Marçal, né? Dois antagonistas nessa disputa eleitoral. Isso ajuda a gente, Carol, a ter uma dimensão, muitas vezes, de que a realidade da internet, ela se impõe sobre a campanha eleitoral. E a internet pauta a campanha eleitoral. Então, quando você tem aqui, se você for olhar, 3 milhões e 400 mil menções, mais 600, aqui já são 4 milhões, 5 milhões, quase 6 milhões de menções, somente sobre esses 5 candidatos, somente sobre o debate de São Paulo, você vê que, de fato, as pessoas na cidade de São Paulo entraram na campanha eleitoral. A campanha eleitoral se tornou um tema de debate na cidade de São Paulo. E aí, consequentemente, você tem uma maior atenção a cada passo desses candidatos e um maior cuidado também das campanhas para garantir que agora, valendo, com a bola rolando, eles não cometam nenhum erro, né? Tem um ponto de preocupação que muitos analistas políticos, cientistas políticos destacam, é que, por conta das redes sociais, por vezes, o debate eleitoral fica muito limitado e comprometido. Porque o candidato que ele quer é aquele recorte para sua rede, é colocar aquele vídeo que vai gerar engajamento. Porque é pregar para convertido, né? Que é o sujeito que já segue lá o Pablo Marçal, já gosta dele, já é fã dele, já segue ele no Instagram, no Facebook, no YouTube, vê lá um corte da fala dele e fala assim, nossa, que maravilhoso, mas não viu o debate. Porque se tivesse visto o debate, talvez tivesse uma opinião diferente. Então isso obviamente interfere. Só que da mesma forma que é usado para poder exaltar os candidatos, os cortes também são usados para poder acusar, apontar problemas dos candidatos. Então, trouxe esse panorama para a gente poder entender duas coisas importantes. Primeiro, campanha eleitoral, eleições em São Paulo já é um assunto nas redes sociais, já está pautando o debate na internet. E segundo, veja como varia o desempenho dos candidatos de acordo com as avaliações. E aqui não tem cor partidária. Essas menções, elas são de todo tipo de gente. É trabalho para as campanhas que estão em andamento, Pedro Duran. Obrigada. Valeu, Carol. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Pedro.